anos. E algo estranho aconteceu quando eu era criança, e quero que você me ajude a descobrir. Surpreendentemente, tudo começou quando assisti a Breaking Bad. Veja bem, a série tem muitos desertos e carros, e tudo isso desencadeou algo em mim. Eu me senti estranho quando estava assistindo, como se alguma lembrança antiga começasse a ressurgir na minha mente novamente. Era algo sobre um deserto, era muito estranho e nebuloso. Foi então que tive esse sonho pela primeira vez. Em meu sonho, eu era muito jovem, tinha por volta de 3 ou 4 anos, e estava no banco de trás de um carro. Do lado de fora havia um deserto e no banco da frente do carro tinha 2 homens. Eles estavam calados. Eu estava segurando um cavalo ou pônei azul nas mãos. Lembro-me de agarrar nele e apertá-lo para reprimir meu medo. Acordei suando frio, apertando meu travesseiro da mesma maneira que fiz com o cavalo. Eu estava com tanto medo que nem conseguia respirar direito. Era aterrorizante e tentei voltar a dormir, mas acabei olhando para o teto por 1 hora antes de finalmente cair no sono. Nos dias seguintes, estava pensando constantemente sobre tudo isso, porque a sensação foi tão real. Finalmente esqueci e então tive o mesmo sonho novamente. E depois pela terceira vez e quarta vez, e então a essa altura não tinha como esquecer ou pensar em outra coisa, exceto naquele sonho. Quem eram aqueles homens e esse estranho cavalo azul? Comecei a pensar que talvez, apenas talvez, fosse uma lembrança real que eu tinha esquecido. Perguntei a meus pais sobre esse sonho, e minha mãe estava visivelmente confusa. Ela falou que não, nada disso havia acontecido, mas Meu pai estava agindo de um modo muito estranho. Ele disse que nada parecido com isso havia acontecido, mas estava rabiscando algo em um pedaço de papel, como sempre fazia quando estava nervoso. Ele então jogou esse pedaço de papel no lixo. Mais tarde eu o peguei, pois talvez tivesse alguma pista, mas não. Eram apenas rabiscos aleatórios. Fiquei extremamente desconfiado da reação do meu pai, pois ele definitivamente sabia de alguma coisa. Em minha mente, eu já tinha algumas teorias horríveis sobre o que havia acontecido, e se meu pai fazia parte disso. A minha mãe definitivamente não sabia de nada, mas ela sempre foi uma pessoa tão nervosa e apavorada que pensou que talvez eu estivesse tendo alguns problemas por causa do estresse da escola. Então ela me levou para um terapeuta. O terapeuta tentou me perguntar sobre meu estresse e estudos, mas eu realmente não queria falar sobre isso, porque sabia que era algo completamente diferente. Eu não podia contar para minha mãe, pois primeiro eu queria tirar a verdade diretamente do meu pai. Quando fiquei sozinho com meu pai, perguntei se ele realmente não sabia nada sobre o sonho. Meu pai tentou me despistar, dizendo que eu estava apenas imaginando coisas, mas eu segui perguntando se ele estava escondendo a verdade, pois talvez tivesse feito algo ruim comigo. Finalmente, meu pai concordou em me contar o que aconteceu. Foi muito difícil para ele, sua voz falhava e suas mãos tremiam. Quando eu tinha 3 anos, estava brincando na rua com meu pai. Minha mãe estava trabalhando, então éramos apenas eu e ele. Alguém ligou e meu pai entrou em casa para atender o telefone. Ele ficou lá conversando por cerca de 10 a 15 minutos e depois saiu novamente. Porém, eu não estava mais lá fora. Meu pai começou a entrar em pânico e tentou me encontrar, mas eu tinha desaparecido. Ele não conseguia entender como uma criança de 3 anos poderia desaparecer assim. Ele perguntou aos nossos vizinhos se tinham me visto e eles falaram algo sobre um carro chegando em nossa casa, mas não viram nada exceto o carro. Meu pai imediatamente chamou a polícia, que começou a me procurar. Nesse ponto da história, meu pai mal conseguia conter as lágrimas. Era muito difícil para ele falar sobre isso. Eles estavam me procurando por meia hora, mas ele disse que parecia uma eternidade. Depois de um tempo, os policiais me encontraram em um parquinho a poucos quarteirões de distância da casa. Eu estava chorando e segurando um cavalo azul de brinquedo nas mãos. Em seguida, eles levaram o brinquedo para examinar. Meu pai decidiu não contar nada para minha mãe, porque ela era uma pessoa extremamente nervosa, então tudo isso a destruiria emocionalmente por meses. Meu pai, sem o conhecimento da minha mãe, me levou a um médico e ele não encontrou nenhum ferimento nem nada parecido. Ele também tentou terapeutas e psiquiatras para me ajudar a lembrar de alguma coisa. E é claro que os policiais estavam me fazendo perguntas, mas eu tinha apenas 3 anos e não conseguia me lembrar. No final, os terapeutas disseram que seria melhor para mim não me lembrar desse incidente a partir daquele momento. Como ele fez isso sem minha mãe descobrir, não faço ideia. Depois de um tempo, nos mudamos para outra cidade. Um dos motivos foi que meu pai encontrou um bom emprego na nova cidade, mas o verdadeiro motivo era fugir do lugar onde tudo isso aconteceu. Era difícil acreditar nisso. Não sou uma pessoa que chora muito, mas nesse momento caí em prantos. Isso era real. Eu não imaginei nada disso. O carro, o cavalo, os 2 homens misteriosos.
tudo era totalmente real. Meu pai simplesmente não sabia como ele poderia contar à mamãe sobre esse incidente, pois era muito maluco. E também culpa dele, porque me deixou sozinho, mesmo que tenha sido por apenas 10 ou 15 minutos. Eu falei ao meu pai que ele deveria contar à minha mãe, porque agora ela já estava preocupada de qualquer maneira. Além disso, ele não deveria guardar segredos assim. Meu pai não queria, mas não teve mais jeito. Quando minha mãe chegou em casa e ele contou a história toda, ela estava tremendo e sua reação foi ainda mais forte que a minha. Pelos próximos dias, meus pais estavam discutindo o tempo todo. Minha mãe chamava meu pai de mentiroso e suspeitava que ele sabia quem eram aqueles homens e que ele, de alguma forma, fazia parte daquilo. Meu pai não conseguia lidar com isso porque já se sentia incrivelmente culpado e tudo o que podia fazer era gritar: Não, 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 eu não estava. Eu estava tão cansado dessa história porque era eu quem tinha que lidar com a memória e com o sonho. Eu ainda estava tendo aquele sonho quase todas as noites. Eu tinha que sair para tomar um pouco de ar fresco. Além do mais, não conseguia lembrar nem da nossa casa antiga, nem do parquinho. Fiquei com muito medo e tudo o que meus pais faziam era discutir um com o outro. Então entrei e contei tudo aos meus pais. Eles pararam de brigar e decidiram que precisávamos passar por isso em família. Meu pai prometeu que nunca guardaria segredos da minha mãe e minha mãe prometeu que ela tentaria melhorar o seu nervosismo. Depois de um mês, decidimos ir à minha cidade natal por um fim de semana. Chegamos lá e meu pai mostrou nossa antiga casa e no final fomos ao parquinho. Quando chegamos lá, fiquei tonto e mal conseguia ficar em pé. Comecei a chorar de novo e meus pais estavam me abraçando o tempo todo. Eu não me lembrava mais de nada além de estar nesse parquinho, então as coisas que aconteceram ali ainda são um mistério. Talvez você possa me ajudar a descobrir? O que aconteceu? Eu continuo fazendo terapia e, honestamente, ajuda. Ainda tenho esse sonho, mas tipo uma vez a cada poucos meses. Também espero que me lembre do que realmente aconteceu, mas, sobretudo, tento seguir em frente e viver a minha vida. E o relacionamento dos meus pais ainda é estranho. Mas eles estão se esforçando para melhorá-lo. Não sei o que acontecerá no futuro, mas queria compartilhar essa história, porque talvez alguém tenha experimentado algo semelhante. O que você acha que aconteceu?